Olá, bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos pela Associação de Beneficência Espírito Consolador de São José do Rio Preto. Vamos sintonizar com Jesus e aproveitar ao máximo a oportunidade dos estudos espíritas que tanto nos ajudam. Senhor Jesus, a nossa alegria em sintonizar contigo. Abençoe, Senhor, o nosso propósito de aprendizado um tanto mais. Abençoe a nossa boa vontade, que tenhamos ânimo, disposição para sempre estudar e também para trabalhar no bem. Ajude, Senhor, a todos nós. Abençoe-nos, fortaleça a nossa fé a cada dia, principalmente diante das dificuldades, dos embates da vida. Que tenhamos forças, ânimo e coragem para seguir nesta viagem aqui na Terra. Que a esperança nunca nos falte, Senhor. Que assim seja. Vamos estudar. Olá, dando seguimento aos nossos estudos de O Livro dos Espíritos, como fazemos todas as terças-feiras aqui no Consolador, nós vamos ver hoje as questões 207 até 221, tratando das semelhanças físicas e morais e depois das ideias inatas. E estamos fazendo os estudos virtuais por conta da pandemia, mas estamos muito próximos de retornar aos estudos presenciais. Os estudos do Evangelho segundo o Espiritismo com a nossa confrade Carmen, às segundas-feiras já está sendo presencial. E o próximo estudo será o nosso, a retornar a ser presencial. Mas então hoje nós vamos falar das semelhanças físicas e morais. E em breve falaremos pessoalmente. Nós estamos estudando o capítulo 2º de O Livro dos Espíritos, que trata do mundo dos espíritos. E nós estamos estudando aquele tópico que fala que quando ocorre a reencarnação, os pais fornecem o material para a formação do corpo físico dos filhos. Então, o corpo físico dos filhos vem do corpo físico dos pais. Porém, o espírito pré-existe, né? O espírito não vem do espírito dos pais. O espírito é uma individualidade pré-existente que está reencarnando. Então, diante desta realidade, nós vamos então ver agora a questão 207, que fala assim: os pais transmitem frequentemente aos filhos uma semelhança física, transmitem também uma semelhança moral. Ora, a introdução que nós fizemos, recordando que o corpo vem do corpo, mas a alma não vem da alma, o espírito vem de Deus, já nos dá uma ideia que as semelhanças físicas decorrem da genética, né? Então o corpo físico, ele se parece com o corpo físico dos pais porque procede dali. Agora, a alma é uma individualidade, né? Então a alma do filho não tem nada a ver com a alma do pai. Então não tem que ter esta semelhança igual à semelhança física. Porém, como nós sabemos, as criaturas se atraem por afinidade, por identidade de propósitos, por comunhão de pensamentos e sentimentos. Ou seja, embora a alma dos filhos não tenha origem na alma dos pais, não seja detentora do DNA como o corpo físico, naturalmente que há entre pais, filhos, familiares, muita identidade de pensamento, né? São criaturas que têm alguma coisa em comum, né? Que têm alguma afinidade. Daí, né? Esses espíritos simpáticos, né?
atraídos pela semelhança das tendências, das ideias, se agrupam em famílias. Por isso, né, que se diz, né, tal pai, tal filho, né? Quer dizer, geralmente, né, geralmente tem alguma coisa em comum, alguma coisa em comum. E isto não é invenção do espiritismo, não é patrimônio nosso, né? Recordei o ditado, que é o ditado popular que fala tal pai, tal filho, né? Na língua americana eles falam like father, like son, né? O pai, geralmente, o filho geralmente é igual ao pai, né? Na Espanha eles falam de tal pai ou tal testilla, né? De uma determinada madeira, a lasca de uma determinada madeira é da mesma madeira, né? Ou seja, então temos aí essa identidade de pensamentos, de sentimentos, né? Essa simpatia que atrai os grupos familiares. Eu sempre exemplifico, para facilitar a compreensão do que seja essa simpatia, eu diria assim, quando não estávamos na pandemia, na terça-feira à noite, um grupo nos reuníamos no Consolador, porque todos queríamos estudar o Livro dos Espíritos. Então essa é a identidade de propósito que fazia aquele grupo se reunir naquele lugar. Porém, outros grupos estavam reunidos em outros lugares com outros propósitos, né? Com outras ideias. Vamos lá. Questão 208. Os espíritos dos pais não exercem influência sobre o filho depois do nascimento? É claro que exercem, né? Para isso reencarnam em família, para exercer mesmo, né? Na verdade, os pais têm essa missão de influenciar os filhos em formação, porque quando crianças são mais fáceis de serem assim, informados, de mudar o comportamento, de serem mais dóceis, estão mais receptivos a ideias. Então, o objetivo da reencarnação é realmente esse, que os pais influenciam, né? Quer dizer, o Evangelho fala até uma coisa muito interessante que sempre me despertou a atenção. Ele fala assim: pais, observai vossos filhos, né? Porque aquelas tendências equivocadas que todos ostentamos, elas se manifestam desde tenra idade, né? Quando uma criança é bondosa, você logo vê, ou quando ela é egoísta, quando ela é birrenta, briguenta, né? Então os pais têm que observar quais são as virtudes e quais são os defeitos dos filhos e trabalhar os defeitos, influenciar para que eles superem aqueles defeitos, porque todos nós temos virtudes e defeitos desde que nascemos, né? Então a criança já nasce com virtude, mas nasce também com muito defeito. Então os pais não têm que dar a mesma educação para todos os filhos. Um filho, por exemplo, é generoso, o outro é egoísta, então vai trabalhar o egoísmo, né, daquele que é egoísta. Ou o outro é agressivo, vai trabalhar a agressividade daquele que é agressivo, sendo que não precisa trabalhar a agressividade do outro que é dócil. Então cada um vai receber uma influência que necessita, né, desde que os pais estejam atentos, né, a essa necessidade individual de cada um, né, observando que são espíritos que já trazem experiências pretéritas, né. A questão seguinte, 209, fala assim: por que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Ou vice-versa também, né? É lógico, nós estamos num mundo de aprendizados. Então temos que conviver com o diferente para aprender alguma coisa, né? Às vezes um pai virtuoso pode estar numa missão de receber uma criatura difícil que ele mesmo desviou lá no passado, ou ele esteja, né, cuidando daquela criatura para ajudar aquela criatura a evoluir, e com isso esse pai também, né, adquirir méritos, né? Porque a renúncia é uma forma de evolução, né? Quando renunciamos aos nossos interesses particulares, pessoais, nós crescemos, né? A paternidade, a maternidade tem essa grande virtude de exigir muito de nós, né? E nós então temos
que deixar os nossos interesses, os nossos lazeres, os nossos gostos, para se dedicar à criança. E com isso, né, nós evoluímos. E a criança vai ter a oportunidade de evoluir também. Então daí porque pode ser que pais e filhos sejam diferentes, né? Sejam diferentes em virtudes, apesar de unidos pela simpatia, né? A questão 210, ela é uma questão bem humana, né? Parece uma pergunta que nós nos fazemos, né? Pode o pai, né, pedir a Deus um bom espírito? Olha, eu quero receber em casa o Emmanuel, né, diz que vai reencarnar, né? O Chico Xavier, quando for reencarnar, eu quero que nasça em casa, né? Querer todo mundo quer, mas não é bem assim, né? Nós vamos receber no seio familiar aquela criatura que tem vínculos conosco, vínculos do passado, né? Bons ou nem sempre, e vamos superar esses vínculos, essas dificuldades, e vamos crescer e vamos evoluir. Enfim, nós não vamos atrair quem a gente quer para o seio familiar, mas a oração em prol do espírito reencarnante sempre é útil para que ele possa evoluir, se tranquilizar, se harmonizar e se preparar, né, para a nova experiência na matéria, né? Questão 211, né? E a semelhança de caráter que muitas vezes tem entre dois irmãos, né? São espíritos simpáticos. Eles têm identidade de propósito, então aparentemente, né, já têm as mesmas virtudes. Mas também não necessariamente, né? Às vezes gêmeos são carne e unha, mas às vezes também são duas criaturas que, né, não se entendem, porque somos individualidades, cada um tem, né, a sua virtude, o seu defeito. Pode ser que dois irmãos tenham as mesmas virtudes, mas pode ser que não as tenham, né? Se tiverem as mesmas virtudes, estão ali por afinidade. Se não tiver, é para que, né, com a existência próxima de irmãos, possam aprender um com o outro, né? Se vão aprender, depende deles, né? Agora, a oportunidade é concedida por Deus para o progresso, para o crescimento, né? Na questão 212 fala dos siameses, né? Aquelas criaturas que nascem unidas pelo corpo por um probleminha de formação do corpo físico, né? Às vezes tem órgãos incomuns, às vezes apenas parte do corpo unida, de forma que os próprios médicos e a própria ciência conseguem fazer a separação através de cirurgias, enfim. Mas duas criaturas unidas fisicamente, né, os siameses, eles são duas criaturas, dois espíritos, duas individualidades que estão naquele corpo, naqueles dois corpos unidos, mas, né, cada um é cada um, podem ter muita afinidade ou não, mas estão naquela condição por um propósito, né, um objetivo. Nada é por acaso, nada é inútil, né? Com certeza vão ter um grande aprendizado, né, nessa experiência difícil, né, e uma grande evolução, eles e os pais, né? 213. E aqueles espíritos gêmeos que têm, né, aversão, né? Então, são criaturas, o texto aqui, 213, é até poético, né? Não é uma regra que os gêmeos sejam simpáticos. Maus espíritos podem querer lutar juntos no teatro da vida, né? Olha que poético, né? Espíritos com divergências pessoais podem, né, reencarnar juntos, né, para superarem essas divergências, né? Na verdade, quando Deus nos concede a graça de uma criança em casa, um bebê, seja ele um filho, um sobrinho, um neto,
ou qualquer coisa, mas uma criança, a gente abraça e beija aquela criança e se diverte, curte aquela criança, mas ali está um espírito reencarnante, que pode ser um desafeto nosso do passado, que está sendo amado. Olha só como Deus escreve certo por linhas tortas. Deus nos propicia amar os nossos inimigos. Está lá na mensagem do Evangelho de Jesus: amai os vossos inimigos, né? Mas nós não conseguimos amar nem os nossos próximos pelo nosso egoísmo. Então Deus nos ajuda, nos dá um bebê em casa e a gente abraça e ama aquela criatura, que pode até ser, né, alguém contra quem ostentemos inúmeras divergências pretéritas, mas que estará sendo por nós amada graças à lei da reencarnação, né? A 214 nos lembra, né, daquelas histórias de crianças que se agridem no ventre doméstico, né? Onde é que nós conhecemos uma dessas? No Antigo Testamento, lá na Gênesis, né? Lá no capítulo mais ou menos 24, 25, conta a história de Isaac e Rebeca, né? Diz que Isaac desposou Rebeca, mas não tinham filhos, e então Isaac orou por 20 anos até que ela engravidasse, né? E Rebeca engravidou, e depois que ela engravidou, consta lá na Gênesis em que os gêmeos brigavam no ventre de Rebeca. Depois nasceram Esaú e Jacó, que formaram dois povos, os árabes e os judeus, que estão brigando aí até hoje. Então, os gêmeos brigavam no ventre de Rebeca. O que o Livro dos Espíritos nos fala sobre isso, né? Que brigar, assim, no sentido que a gente conhece, né, não é bem o termo, né? Isso é uma figura poética, né? É uma comparação para dizer que eles tinham sentimentos antagônicos, ódio, né? Para exemplificar o ódio que tinha um pelo outro, um ódio inveterado, está escrito aqui na minha tradução de O Livro dos Espíritos, né? Para exemplificar que o seu ódio era inveterado, né? Fizeram no presente antes do nascimento. Mas isto é uma forma de mostrar para nós que os espíritos têm experiências anteriores. Se eles têm experiências anteriores, eles já viveram antes. Se eles já viveram antes e estão nascendo na Terra, eles estão reencarnando, né? É isso que a mensagem nos traz, né? Mas então os gêmeos brigando no ventre significam gêmeos que têm divergências pretéritas, né? A questão 215 fala algo também muito interessante. Aliás, esse estudo aqui é muito interessante, né? O Livro dos Espíritos é muito rico, né, em informações, né? Muito bom estudar o Livro dos Espíritos. Então, nós temos feito um estudo rápido para a gravação não ficar pesada, né? Para o vídeo não ser demorado para carregar, mas leiam as questões diretamente no Livro dos Espíritos, que com certeza, né, após uma prece, uma concentração, né, muitas ideias boas virão, muitas ideias esclarecedoras sobre o Livro dos Espíritos, né? E na 215 fala, e aqueles povos que têm algumas coisas em comum. Olha só que interessante o que o Livro dos Espíritos nos fala. Assim como a família é uma união de espíritos simpáticos, os povos também. Os povos são uma grande família, né? Agora, também tem o aspecto da cultura, né? Um povo com uma determinada identidade de pensamento, de ideia, de propósito, uma semelhança de pensamento, se une e tem os hábitos, os costumes, a cultura daquele povo, que é passado para aqueles que nascem no seio daquele povo. Então, fica uma coletividade com uma certa simpatia, né? Então, nós poderemos exemplificar uma agremiação esportiva, uma torcida de futebol, né? Eles têm aquela identidade, se unem por aquele propósito comum, que é torcer por uma determinada agremiação, e eles, então, fazem coisas juntos e aparentemente, né, tem essa semelhança, que se não é totalmente, individualmente, todos não pensam daquela forma, no conjunto, né, quando se unem, eles fazem certas coisas,
né? Uma agremiação esportiva, uma torcida, por exemplo, cantam canções iguais e ficam parecendo que pensam todos da mesma forma, não é? Questão 216, está ventando lá fora. 216. O homem conserva em suas novas existências o caráter moral, os traços de suas existências anteriores? É evidente que sim, né? Somos os mesmos espíritos que reencarnam, né? E trazemos lá as nossas experiências anteriores. Quer dizer, eu, Paulo Sérgio, sou o mesmo Paulo Sérgio da encarnação anterior. O corpo físico é diferente, né? Mas o espírito é o mesmo. Então nós trazemos os mesmos traços característicos, né? Com a evolução eventualmente obtida de uma encarnação para outra, é o mesmo espírito com a evolução, com a experiência da erraticidade entre uma encarnação e outra. O espírito pode, né, ter aprendido alguma coisa, ele pode ter sofrido e ter aprendido. Tem gente que sofre e não aprende, vai ter que sofrer de novo até aprender, né? A vida é muito generosa em tudo, inclusive em sofrimentos, né? Mas, né, somos inteligentes, Deus nos deu inteligência, cabe a nós entender que esse sofrimento tem um motivo, tem uma causa e tem uma razão, e assimilar essa lição. Se a gente não assimila, vamos dizer assim, né? A criança coloca o dedo na tomada e toma choque, né? Ela entende que aquela tomada dá choque e não põe mais o dedo. Agora tem criança que vai pôr o dedo de novo e vai tomar o choque de novo, né? Mas a experiência ela teve, a oportunidade da aprendizagem ela teve. Se ela vai insistir na teimosia, no erro, no equívoco, ela vai sofrer de novo. E assim somos nós, né? Então nós reencarnamos com as características morais anteriores, porque somos nós, não mudamos, né? Somos a mesma pessoa, melhoramos, evoluímos, sim, né? Mas o espírito é o mesmo nas várias encarnações, naturalmente que tem os costumes familiares, né? Que tem a formação de cada um, né? Agora, uma criatura que é orgulhosa, um dia vai ser humilde. Não sei quanto tempo vai demorar, mas um dia vai ser humilde. Quer dizer, a evolução é uma lei de Deus. Nós estamos aqui para evoluir, nós estamos aqui para mudar para melhor. Vamos mudar? Vamos, uns mais depressa, outros mais lentamente. Porém, somos a mesma criatura melhorada, né? No mínimo, a mesma criatura, com um pouco de felicidade melhorada, né? 217. O homem, em suas diferentes encarnações, conserva os traços do caráter físico de existências anteriores? Bom, nós estamos insistindo que o corpo vem do corpo e o espírito vem de Deus, não vem do espírito. Quer dizer, de uma encarnação para outra encarnação, o espírito é o mesmo, a mesma virtude, o mesmo defeito, melhorado, evoluído, eventualmente evoluído. Mas o corpo não tem ligação com o corpo anterior, porque quando o corpo morre, acaba, volta ao pó, ele deixa de existir, né? Se transforma. E a criatura reencarna em outro corpo. Então este corpo não tem nada a ver com o corpo anterior, porque o corpo vem do corpo dos pais, e os pais anteriores, né, eram uma coisa, os pais anteriores agora são outros, atuais são outros. Então o corpo novo não tem nenhuma relação com o corpo anterior. Porém, o corpo nada mais é que a vestimenta do espírito, né? Então o corpo é modelado pelas virtudes e defeitos do espírito, o corpo é modelado pela influência do perispírito. Então o perispírito é impregnado do que é o espírito, em termos de virtudes e em termos de defeito. Então este corpo vai ter esta influência do espírito, né? Então, digamos assim, um espírito de uma criatura, um espírito arrogante, orgulhoso, ele vai ter o queixo empinado, né? Um espírito humilde
ele vai ter uma outra postura. Então o corpo vai refletir esse estado da alma, né? Embora o corpo seja diferente, né? Então vamos imaginar que um espírito feliz reencarne num corpo anterior, no Japão, depois na África, depois na Alemanha. Então o corpo é completamente diferente, né? Porém esse espírito feliz, ele reencarna sorridente no Japão, sorridente na África e sorridente na Alemanha. O corpo é diferente, mas o espírito é o mesmo, né? E ele vai influenciar o corpo. Digamos que esse espírito seja feliz, mas seja glutão, então ele coma demais, mais do que o necessário. No Japão, aí ele vai ser, digamos, vai ter um sobrepeso na África e na Alemanha. O corpo vai se transformar por conta do espírito, né? Ou seja, né, uma criatura muito vaidosa, né? Então ele vai se arrumar, né, demais lá no Japão, na outra encarnação na África, na outra encarnação na Alemanha, vai se arrumar demais. O corpo é completamente diferente, né? No Japão tem os olhinhos puxados, na África é moreno e na Alemanha é loiro. O corpo é completamente diferente, mas se ele é feliz, ele é sorridente. Se ele come demais, se é um espírito glutão, ele vai ser obeso. Se é um espírito vaidoso, ele vai se emperequetar, vai ser. Então o corpo é diferente, mas o espírito é o mesmo, né? Questão 218, ideias inatas, né? Que são as ideias inatas, né? Experiência pretérita, né? Os conhecimentos anteriores, as percepções, tudo que nós aprendemos fica guardado, né? Como dizia um amigo, nos refolhos da alma, no âmago do ser, no íntimo da criatura. Então, esta criatura guarda, aprende e não perde jamais, fica lá em estado latente, uma hora aflora, né? Nós temos uma intuição, uma sensação de que uma coisa é num determinado sentido, né? Por quê? Porque já aprendemos aquilo, está lá, né? No nosso interior, momentaneamente não está sendo usado, está abafado por causa do corpo, da nova reencarnação, mas está lá, uma hora aquilo vem, né? Uma hora aquilo se manifesta, né? E a criatura é o que ela é. Então ela pode ter uma facilidade na música, ela pode ter uma facilidade no idioma, ela pode ter uma facilidade na matemática, porque já aprendeu aquilo no passado. E num determinado momento, quando for utilizar, ela vai ver uma certa facilidade, ou não aprendeu nada disso e vai ter uma dificuldade, né? Então é isso, né? As ideias inatas são as experiências anteriores, o aprendizado anterior que a criatura já ostenta e guarda lá no seu íntimo, né? Mas nem sempre vamos ter lá uma grande conexão, né, com a existência passada, né? Pode ser que o espírito tenha passado um longo tempo na erreticidade, pode ser que ele tenha, né, evoluído, né? E ele já esteja com outros interesses, em outras virtudes, em outros talentos, né? Então, digamos que numa determinada experiência ele gostasse de um batuque, né? Ele gostasse de um batuque que é um pouco mais primitivo, é muito aprazível, é muito legal. Eu pessoalmente gosto muito, né? Eu adoro tocar pandeiro, né? Tínhamos um grupo de estudos do Livro dos Espíritos lá no Maria de Nazaré, e depois no término do ano os alunos me deram de presente um pandeiro, né? Então não estou falando mal do batuque, mas é primitivo, né? Os índios já o faziam, né? Os selvagens, os silvícolas. Mas digamos que a criatura ela evolua e ela passe a gostar de músicas clássicas, né? Que eu pessoalmente não consigo nem entender, porque a minha limitação é grande, mas vai ser uma evolução para o espírito, né? Então ele, né, não se preocupa tanto mais com o batuque e se interessa mais por sons mais nobres, né? Músicas de melhor qualidade. A nossa melhor música aqui, segundo os espíritos, é um batuque primitivo para o plano espiritual. Então as músicas são mais evoluídas ainda nos planos espirituais mais evoluídos. Mas eu estou querendo dizer que a evolução
faz com que a gente mude os gostos, mude as tendências, mude as preferências, né? E assim, para frente é que se anda, né? Nós estamos no mundo para progredir, e o progresso é a lei de Deus, né? Mudando de corpo, né, nós vamos perder as faculdades intelectuais, né? Perder não, porque o que o espírito adquire, ele não perde, né? O que é virtude do espírito, acompanha o espírito, né? Agora, certos talentos não serão utilizados. Imaginemos que uma criatura, numa determinada experiência, ela aprendeu a caçar, aprendeu a pescar para sobreviver, né? Numa existência posterior, ela mora num centro urbano onde ela não caça e nem pesca. Então, esta aprendizagem vai ficar em estado latente lá e não vai ser utilizada, né? Assim, quem caça e pesca aprende a observar o silêncio, o movimentar dos animais. Então, uma coisa ele assimila que vai ser utilizado em outras atividades que não caça e pesca, né? A observação, o silêncio, a concentração, né? A atenção, vai ser utilizado em outras coisas, por exemplo, no estudo, né? Na leitura de um livro, esses talentos de concentração, né? E atenção. Mas ela não vai caçar nem pescar numa determinada existência porque mora num centro urbano, né? A questão 221 fala assim, e aquelas ideias inatas da existência de Deus que todos os povos sempre tiveram, né? Mesma coisa, né? Aprendizagens anteriores, né? Aprendemos, guardamos e levamos conosco, né? Então, povos antigos já falavam de reencarnação, né? Me lembro dos egípcios. Os egípcios construíam navios, né? Com ar condicionado. Tem navios, foram encontrados navios enterrados do lado das pirâmides, que os egípcios, que tinham uma intuição, queriam retornar para a pátria deles, eles tinham uma intuição que após a morte eles iam fazer uma longa viagem, né? Não compreendiam bem o que era isso e construíam navios, enterravam esses navios para essa longa viagem. Nas pirâmides também eles colocavam alimentos, colocavam objetos de ouro para levar para a próxima existência, né? Não tinham a noção que não iriam utilizar esses alimentos, mas sabiam que tinha uma nova existência, né? Aliás, para a infelicidade, alguns reis enterravam até os seus escravos juntos, né? Para que os servissem na próxima existência. Agora vamos imaginar o coitado do faraó, né? Acordando na pátria espiritual, cercado de pessoas que ele tinha enterrado vivo junto com ele, né? No sarcófago da pirâmide, né? Quer dizer, a ideia de que seria servido por eles era totalmente equivocada, né? Totalmente equivocada. Mas tinha essa intuição da continuidade da vida após a existência, né? Então, como nós dissemos, nós damos uma pincelada rápida nessas questões aí das ideias inatas, né? Das semelhanças físicas e morais, e fica a sugestão da leitura das questões, vamos lá, questões 207 a 221 que nós vimos hoje, né? Rapidamente. Na semana que vem vamos falar sobre o capítulo 5º desse livro 2, que trata da consideração sobre pluralidade das existências, né? E estudem o Livro dos Espíritos. Se tiverem alguma colocação, algum debate, façamos através do WhatsApp, do nosso grupo de estudos, né? Tenham todos uma boa semana e nos vemos até a próxima oportunidade de estudos. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Muita paz.